Oi pessoal, aqui é o Ciro Massi, médico psiquiatra, e este é meu podcast sobre mente saudável, qualidade de vida e bem-estar. No episódio de hoje, o nosso assunto será como lidar com o desconforto de algumas emoções. Existem sentimentos que nós simplesmente não desejamos porque são desconfortáveis. Por exemplo, o medo, a ansiedade, a tristeza ou a raiva. Esses sentimentos, repito, como ansiedade, raiva ou tristeza, muitas vezes são vistos de maneira negativa, até mesmo como alguma coisa tóxica. E olha, não é nada disso. Na verdade, o problema aparece ou elas se tornam tóxicas quando nós nos perdemos nelas, quando nós não sabemos bem como lidar com elas, que é o nosso assunto de hoje. Existem diferenças técnicas entre emoção e sentimento, mas para simplificar eu vou tratar tudo no mesmo pacotão, como se fosse uma coisa só, que na verdade não é. De qualquer modo, o que interessa aqui para a gente é o seguinte: quando é que uma emoção ela se torna problemática? Então a questão toda é entender o seguinte: olha, uma emoção é um recado do cérebro, é uma interpretação que o nosso cérebro está fazendo da realidade. Assim que a gente compreenda esse recado e assim que a gente tome certas atitudes com relação a esse recado, essa emoção tende a desaparecer. Eu não estou dizendo que esse desconforto vai desaparecer como por mágica, né? Que assim que você compreender e entender qual é o recado, o desconforto vai desaparecer. Mas o primeiro passo para você resolver essa emoção é compreender que recado está sendo dado. Eu vou usar uma figura de linguagem, uma imagem que eu costumo utilizar. Ela é muito simplesinha, mas é para introduzir a essa interpretação do nosso cérebro. Ela se baseia na vaca mimosa. Vamos imaginar que um fazendeiro tenha uma única vaca, a tal da vaca mimosa. E podem acontecer, teoricamente, 3 situações com o nosso fazendeiro e a sua vaca. A primeira é a seguinte: ele vai dormir e fica imaginando o seguinte: olha, eu só tenho uma vaca. Se essa vaca desaparecer, eu tô ferrado. E aí ele fica pensando: será que eu fechei o portão? Será que não tem ladrão tentando entrar aqui e roubar a vaca mimosa? Será que a vaca mimosa não tem alguma doença que possa eventualmente levar ela até mesmo à morte? Olha, essa interpretação, essa preocupação, essa antecipação de problemas gera um sentimento que nós chamamos de ansiedade. A segunda situação que poderia acontecer é o nosso fazendeiro, aí, o nosso sitiante, sem querer esquecer o portão aberto, ou alguém abrir o portão do seu sítio e a vaca mimosa simplesmente escapar. Olha, agora que o nosso sitiante, que o nosso fazendeiro perceber que isso aconteceu, ele vai ficar revoltadíssimo, vai ficar uma fera com isso tudo que aconteceu, porque, poxa vida, e se a única vaca dele escapa? Como é que deixaram esse portão aberto? Como é que esse portão ficou aberto? Olha, o sentimento, então, dessa interpretação de que seus direitos foram aviltados, gera um sentimento de raiva, que todos nós conhecemos muito bem. E a terceira possibilidade é que a vaquinha mimosa escapou, né? Escapou, nosso fazendeiro vê isso e realmente ele fala: como é que isso pôde acontecer? Aonde será que está essa vaca? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou arrumar leite? Como é que eu vou sobreviver sem minha vaca? Esse sentimento que o nosso fazendeiro vai ter é de tristeza, é de depressão. Então aí nós vemos, repito, de uma maneira muito simplista, 3 interpretações básicas do nosso cérebro. Uma antecipação de problema, uma interpretação de que os nossos direitos foram aviltados e uma parada para refletir de que é que eu fiz, o que é que eu fiz errado no meu passado. Essas 3 interpretações geram possivelmente sentimentos que são de ansiedade, de raiva e de tristeza. Bom, repito pela terceira vez que esse exemplo é muito simples. Na verdade, o que eu quero destacar é o seguinte: diante de um sentimento desagradável, a nossa tendência natural é se afastar, é evitar o contato com o desconforto. Só que essa não é a melhor solução. A sua meta deve ser voltar um pouquinho atrás no tempo e tentar perceber o que desencadeou essa emoção. Não adianta ignorar, negar ou minimizar. É para perceber a ansiedade, para perceber a raiva, para perceber a irritabilidade, a tristeza e voltar rapidamente no tempo
procurando localizar aquilo que desencadeou, que deu origem, ou melhor, que deu início a essa emoção. Quando você foca na situação ou pensamento que desencadeou seu sentimento, você vai conseguir aprender a atuar no futuro em situações semelhantes. Por exemplo, se eu fico ansioso com certas informações ou certos tipos de pessoa, ao invés de focar na sensação de ansiedade, eu volto rapidamente no tempo e percebo que ela foi desencadeada devido a um comentário que a pessoa fez sobre, por exemplo, um assunto que eu acredito ser importante. Então, quando você muda o foco, não na ansiedade, mas naquilo que desencadeou, no comentário da pessoa, eu posso, por exemplo, tentar compreender melhor o universo da outra pessoa, por exemplo, seu modo de ver o mundo, e com isso ampliar minha tolerância ao desconforto. A chave, então, é aprender a ficar confortável no desconforto. Quando você se permite ficar um pouquinho com o desconforto, as suas chances de aprimorar seu autoconhecimento, de ouvir e compreender melhor qual é o recado, o que o seu cérebro está tentando lhe transmitir, paradoxalmente você vai acabar aumentando o seu tempo de resposta entre o estímulo, aquilo que está provocando o sentimento, e o próprio sentimento. Essa capacidade, aquilo que nós chamamos de controle de impulsos, que é dos aspectos mais desejáveis da inteligência emocional. Resumo da ópera: teve um sentimento desagradável? Antes de tentar fugir dele a qualquer custo, a qualquer preço, tente compreender o recado que o seu cérebro está tentando transmitir. Recado compreendido, provavelmente esse sentimento, essa sensação desagradável, tende a reduzir ou até mesmo ir embora. Com isso, você amplia a sua inteligência emocional, aumentando suas chances de sucesso diante dos desafios da vida ou até mesmo quando realiza um tratamento especializado. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado.